Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Mais uma vez nós estamos entrando na sua casa, né? Já não sei bem quantas vezes nós já fizemos isso, mas tem sido a maneira que Deus tem permitido para que nós possamos, nesse tempo de dificuldade, estarmos juntos, cultuarmos ao Senhor juntos e permitirmos que Deus trabalhe no nosso coração. Para a gente é uma alegria estar com os irmãos, né? Ministrando, cantando, orando, ouvindo a palavra do Senhor, porque nós sabemos que Deus está conosco, o amor de Deus está conosco, a ação de Deus sobre as nossas vidas é uma realidade. E eu quero convidar você a orar nessa hora, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante de Deus, para que nesse tempo que nós estamos juntos aqui, seja mesmo um tempo de adoração genuína e de uma celebração sincera ao nosso Deus. Deus habita no meio dos louvores da igreja dele. E seja quando nós estamos juntos numa congregação, ou seja através da maneira como nós temos feito recentemente, Deus, Ele atua, Deus ministra a graça dele, Deus fala ao nosso coração e Deus se alegra quando nós damos a total prioridade a Ele e declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, nós te louvamos, porque mais uma vez, ó Deus, no dia de hoje, nós podemos nos reunir, Senhor, na Tua presença. A Tua presença, Senhor, ela é tão importante para nós, ela nos faz tão bem, Senhor. E, ó Pai, mesmo não estando junto dos nossos irmãos, no local, ó Pai, onde estaremos celebrando juntos, ó Pai, nós estamos juntos através do Teu cuidado, da Tua ação, e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem agido no meio da Tua igreja, espalhada pela face da terra. Que na noite de hoje, nesse tempo de celebração, nesse tempo de adoração ao Senhor, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja adorado, Senhor, o Teu nome seja engrandecido, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Pai, para nós é uma alegria, para nós é uma honra, Senhor, podemos levantar nossa voz em adoração ao Senhor, ó Pai, ó Deus, dando ao Senhor a glória e o louvor que somente o Senhor merece. Que a Tua unção, Senhor, seja uma realidade, que a Tua graça, Pai, seja sentida nas nossas vidas, nos nossos lares, Pai, e na vida dos Teus filhos que estão em casa nesta hora, participando dessa celebração. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para falar conosco, para trazer graça no nosso coração, renovo nas nossas vidas. Seja exaltado Deus Todo-Poderoso, seja exaltado Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, seja exaltado Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador eterno, e receba a nossa adoração, receba este culto nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Celebrar o Senhor, queridos. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, vamos louvar o nome do Senhor. Nós temos muitos motivos para sermos gratos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo pão que Ele não tem deixado a faltar na nossa mesa, pela salvação, por tudo que Ele tem nos feito. Nós podemos declarar que nós somos gratos, amém? Agradecer por tudo meu ser.
Servimos a um Deus que é grande, a um Deus que é bom em todo o tempo, que não nos deixa, que não nos desampara, ainda que os momentos sejam difíceis. Ele permanece fiel, Ele permanece o nosso grande Deus, poderoso. Aleluia, Jesus. estamos te agradecendo por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Muito grato, Deus, pela tua força,
pelo renovo que o Senhor tem nos dado, amém. Por tudo que o Senhor tem nos proposto, amém. Proporcionado, Deus, durante esses dias. Que o Senhor continue renovando nossa vida espiritual, a nossa fé. Que a tua bondade, o teu amor esteja, Deus, sempre em nossos corações. Pai, que o Senhor esteja abençoando as famílias, as pessoas que estão assistindo este culto neste momento. Que a tua unção, que o teu poder seja derramado sobre a vida dos teus filhos. E que dentro da sua casa, ó Deus, continue, sim, tendo as provisões do Senhor, tendo a tua graça. E que o Senhor, Pai, esteja mostrando aos teus filhos que este é um tempo que estamos tirando para sentir a tua presença, para se achegar até o Senhor. Ó Deus, ler a tua palavra, estar orando, intercedendo por tudo isso que está acontecendo. Amém. Neste momento, ó Deus, como igreja, reconhecendo que chegou o momento da igreja, ó Pai, amém, se colocar em posição de igreja, amém, e começar, ó Deus, a clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. Meu Pai, é por isso que nós estamos levantando a nossa voz, fazendo esta oração, crendo que é o Senhor, ó Pai, que pode todas as coisas. Que o Senhor venha estar, ó Deus, nos dando sabedoria para estar passando por essa situação. Que no momento certo, Deus, estaremos nos reunindo e cantando, louvando ao Teu nome juntos e dizendo que o Senhor até aqui nos ajudou. Então toma nas Tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando também a parte da mensagem, que venha ser edificante para a nossa vida, que venha ser, ó Pai, uma mensagem que venha ficar firmada em nossos corações e que venha servir para a nossa caminhada cristã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Quero convidar vocês a continuarem em espírito de adoração e nesse momento vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Quero te convidar, se você ainda não está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor e dar continuidade àquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. Amém? Feche os teus olhos rapidamente, eu quero fazer uma oração com você. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. E nesse momento eu te peço que o Senhor entre na casa de cada um dos teus filhos, que o Senhor vá de encontro, Pai amado, com cada um deles. Atinja, Senhor, com o teu Espírito Santo o coração de cada um dos teus filhos. Que possamos nesse momento ser tocados, impactados pela tua palavra, Senhor Deus. E que a tua palavra ela gere mudança, gere transformação em nossos corações. Nos enriqueça, Pai amado, com sabedoria, temor e reverência ao Senhor. Que possamos sempre dar o nosso melhor a Ti. Somos gratos a Ti por tudo e te pedimos, esteja conosco nesse momento, abrindo nossa mente, nos trazendo clareza a respeito do que o Senhor quer nos ministrar. Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 14. Não se assuste, tá? Porque nós não vamos falar sobre escatologia, não vai haver nenhuma cajadada nesse sentido. A palavra é em Apocalipse, mas eu quero falar um pouquinho sobre o propósito de Deus nessa noite. Domingo, o pastor começou essa semana, né, ministrando em nossas vidas a respeito das influências que nós recebemos, sendo negativas, sendo positivas. E hoje eu quero falar um pouco do propósito que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Tá? Acompanhe comigo a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dirá você fosse frio ou quente? Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver.
Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. 21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, eu quero refletir com vocês nesse texto hoje a respeito de duas maneiras que esse texto ele nos ensina, ele nos faz refletir de como nós alcançarmos ou de como nós vivenciarmos o propósito de Deus em nossas vidas. Mas antes disso, eu quero analisar um pouquinho o contexto histórico dessa carta, ao anjo de Laodiceia. Você deve saber que as cartas que foram distribuídas às 7 igrejas da Ásia são cartas que falam da realidade dessas igrejas, dos acontecimentos que ali haviam nessas igrejas, mas também falam de algo muito interessante, que as cartas usavam o contexto geográfico do qual as igrejas estavam, ou algumas realidades fora do contexto religioso, para chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos irmãos que ali estavam. A carta de Laodiceia não é diferente, e é muito interessante nós analisarmos isso, porque Laodiceia, se você reparar em relação às outras cartas, Laodiceia seria a carta mais incisiva, assim, talvez a repreensão mais forte que nós temos. E é interessante que, mesmo sendo a mais severa, você vê que não existe nenhum falso mestre ou nenhum falso profeta na carta de Laodiceia, não é citado nenhum tipo disso, não há nenhuma heresia no meio dos laodicenses, e também não há nenhuma perseguição citada na carta. Então, aparentemente, a igreja ela era livre de perseguições, ela era livre de falsos profetas, ela estava livre até mesmo da falta de dons espirituais. A igreja estava muito bem nesses sentidos, A igreja estava vivendo uma realidade muito tranquila. E é interessante nós entendermos que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. A cidade ela ficava numa rota comercial, então muitos viajantes, muitos comerciantes passavam pela cidade de Laodiceia, necessariamente passavam pela cidade de Laodiceia para chegarem aos seus destinos, e por isso Laodiceia acabou se tornando uma cidade extremamente rica. Tanto que Laodiceia era conhecida como uma cidade referencial, ela era um referencial bancário por ser uma cidade extremamente rica. Então, as finanças de Laodiceia eram muito exponentes, podemos dizer. Então, os cristãos que haviam em Laodiceia, ou os irmãos da igreja de Laodiceia, eram pessoas muito bem economicamente falando. A cidade de Laodiceia passou por uma grande destruição, e se reconstruiu sozinha, sem precisar de ajuda de império, sem precisar de ajuda de outras cidades, nem nada. A cidade era muito rica. Por que ela era muito rica? Porque, além disso, a cidade de Laodiceia ela era referencial em indústria, indústria têxtil. Laodiceia ela tinha uma grande produção de tecidos que em outras cidades não havia, então ela produzia muitos tecidos, para outras cidades, importava também. Então Laodiceia era muito rico em sua produção têxtil. E um outro fator que fazia com que Laodiceia também fosse muito rico é que a cidade também era uma referência, era um centro referencial em sua medicina. O que se parece, o que se entende é que Laodiceia, naquela época, ela produzia, além de outras soluções medicinais, um colírio muito bom e muito necessário naquela época, pelo tempo, pelo clima. Então as pessoas recorriam muito a Laodiceia para poder fazer o uso dessa solução medicinal que Laodiceia tinha. Além disso, ela fazia parte de uma região onde havia 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia, que eram cidades que continham fontes termais. E isso que é interessante nós analisarmos. Mas antes de nós chegarmos nas fontes termais, eu quero voltar um pouquinho nesse centro do qual nós acabamos de abordar, o centro bancário, centro industrial e centro medicinal que Laodiceia
possuía, por ser uma cidade referencial. Se nós analisarmos lá no versículo 17, Jesus diz assim: você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Laodiceia era um referencial bancário, mas essa igreja estava sendo reconhecida pelo próprio Cristo como uma igreja pobre. Laodiceia era um referencial medicinal, né, por causa de um colírio que ela produzia, e Jesus chama a atenção para ela estar cega de si mesma. E Laodiceia era um referencial industrial, principalmente no sentido têxtil, né, na produção de roupas e vestes, e o Senhor Jesus chama a atenção para eles porque eles estavam nus. No versículo 18, ele continua dizendo: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ou seja, tudo aquilo que era fonte de referencial para Laodiceia, que era uma cidade reconhecida, ela era um centro para esses 3 pontos que nós citamos aqui, mundialmente reconhecido. Tudo isso Jesus diz que não é nada sem ele. Não é nada sem o verdadeiro propósito. Não é nada se for levado em consideração aquilo que Deus ele tem preparado ou ele quer que os seus filhos vivenciem. A igreja de Laodiceia tinha riquezas, tinha ouro, aparentemente, né, estava vestida de belas riquezas ou até mesmo de belos dons espirituais, porque nós não vemos reclamação disso, não vemos reclamação de perseguição, não vemos reclamação de falta de sabedoria, porque também não haviam falsos profetas no meio de Laodiceia. Aparentemente era uma igreja com belas vestes, aparentemente bonita, boa, mas o que na verdade nós vemos é uma igreja que estava cega, é uma igreja que estava nua. Irmãos, nós precisamos compreender isso, tá? Nada adianta se Deus não for o centro das nossas vidas e se em tudo que fizermos não for para cumprirmos o propósito de Deus em nós. Preste muito bem atenção. O seu dinheiro, se não for devidamente orientado ao propósito do Senhor, o seu dinheiro não é nada. O seu dinheiro não vale nada, as suas riquezas não valem nada. A sua profissão, se não for dedicada ao Senhor, a sua profissão, se ela não for não servir para cumprir o propósito de Deus na sua vida, ela não serve de nada, ela não vale nada. E além disso, nós precisamos compreender que se as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, eles não forem usados, não forem direcionados para cumprir o propósito de Deus na sua vida, de nada adianta, de nada vale, irmãos. Nós precisamos entender muito bem isso. Sabe por quê? Porque esse texto ele vai falar exatamente sobre 2 maneiras de nós alcançarmos o propósito, de nós vivenciarmos o propósito de Deus em nossas vidas. Mas antes nós precisamos entender que Laodiceia aparentemente era uma igreja muito rica, era uma igreja muito bonita, era uma igreja que não tinha necessidade de nada, e realmente ela não tinha necessidade de nada físico, de nada material. Só que qual que é o problema quando nós não buscamos viver a vontade de Deus com as nossas riquezas, com as nossas posses, com a nossa profissão e também com as nossas habilidades? Quando nós fazemos isso sem buscar cumprir o propósito de Deus, a única coisa que nós alcançamos é uma vida inútil, é uma vida fútil. Por quê? Porque o próprio Jesus, o Senhor da igreja, aquele que é o foco de toda a igreja, ele diz que ele estava onde na igreja de Laodiceia? Do lado de fora. O próprio Cristo, o Senhor da igreja, ele não estava dentro da igreja. Chega a ser irônico nós dizemos isso, ou cômico, de uma maneira bem triste, né? Contraditório, paradoxal, mas olha só, Jesus, o Senhor da igreja, estava fora da igreja e ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, eis que estou à porta e bato.
Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Como pode Jesus estar fora da nossa vida? Como pode Jesus, que é o centro de tudo, que deve ser o centro de tudo para nós, estar fora da igreja, estar fora de nós, estar fora das nossas vidas? Nós não podemos aceitar isso de maneira alguma, irmãos. Preste muito bem atenção nisso. Se o seu dinheiro não for direcionado para cumprir o propósito de Deus na sua vida, de nada vale. E se você estiver focado em usufruir do seu dinheiro e das suas riquezas sem considerar o propósito de Deus na sua vida, é muito provável que talvez você caia no erro de Jesus não está dentro do seu próprio coração, Jesus não está dentro da sua própria vida, e talvez está batendo na porta dizendo assim: olha, eu sei que você tem muitas riquezas e eu sei que talvez nada material você está precisando, mas você não tem a mim. Abra a porta do seu coração e me permita entrar. Da mesma forma, eu conheço muitas pessoas que buscam incessantemente crescer profissionalmente, crescer academicamente e se esquecem de cumprir o propósito de Deus. Você não está no seu serviço por acaso, você não está onde você está trabalhando, no meio dos amigos dos quais você tem, na família que você está, na faculdade que você está e na escola que você está por acaso. Deus tem um propósito para você ali e você precisa cumprir o propósito de Deus para a sua vida ali, porque se você esquecer do propósito que Deus tem para você realizar naquele lugar, a sua vida ali está sendo inútil, está sendo fútil e você corre ainda o risco de nem ter Cristo na sua vida. Talvez Cristo está batendo na porta do seu coração e dizendo: ei, você me deixou para fora, você esqueceu de mim. Se as suas habilidades, se os dons e talentos que você tem, talvez você cante muito bem, você trabalhe muito bem, talvez você toque muito bem e tenha feito isso profissionalmente muito bem, mas se isso não for direcionado para cumprir o propósito de Deus na sua vida, isso de nada vale, irmão. Por mais que tenha sido um dom que Deus te concedeu, se você não usa isso para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, isso de nada vale. Tome cuidado. O pastor já ministrou sobre as nossas vidas, sobre nós tomarmos cuidado com as influências que nós recebemos. E agora eu quero dizer para você que você precisa tomar cuidado com as ações que você tem tomado, com as decisões que você tem tomado. O seu dinheiro não vale nada, a sua profissão não vale nada, as suas habilidades não valem nada se não forem direcionadas para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Existem duas maneiras de nós cumprirmos o propósito de Deus relacionadas a esse texto, e eu não quero aqui limitar, que o propósito de Deus só vai ser realizado nas nossas vidas através dessa forma, mas eu quero que, meditando nesse texto, nós venhamos compreender. No versículo 15, o Senhor Jesus ele começa a analisar o contexto histórico e geográfico de Laodiceia, dizendo onde ela se localizava. Nós já citamos aqui que Laodiceia se encontrava entre duas cidades muito famosas, Nós temos até uma carta dirigida a ela, cidade de Colossos, aos Colossenses, essa carta de Paulo aos Colossenses. Então nós temos a cidade de Colossos de um lado, nós temos a cidade de Herápolis de outro, Laodiceia, entre essas duas cidades, próxima a essas duas cidades. E algo muito interessante nós compreendemos é que esse campo geográfico era conhecido por suas fontes termais. E a cidade de Colossos era conhecida por suas águas muito geladas, muito frias. E a cidade de Herápolis era conhecida por suas águas termais muito quentes. Então havia um propósito específico para as pessoas procurarem essa cidade. Só que Laodiceia era uma cidade que tinha um sistema de aquedutos que redirecionavam as águas que vinham de Colossos e as águas que vinham de Herápolis para que chegassem em Laodiceia, talvez por algum problema de sistema de água, algum problema de falta de água em Laodiceia. Então ela tinha esse sistema de aquedutos que traziam as águas tanto de Colossos para Laodiceia quanto de Herápolis para Laodiceia. Qual que era o problema? É que no caminho as águas que eram frias de Colossos, quando chegavam em Laodiceia, já se encontravam mornas. E as águas que eram quentes e termais, águas termais de Herápolis, no caminho que percorria até se chegar em Laodiceia, essas águas elas se misturavam e elas acabavam se tornando também mornas. Existem duas situações
nesse contexto. A cidade de Colossos, por suas águas geladas, ela era muito procurada, né, por suas águas frias, era muito procurada pelos viajantes, porque suas águas traziam refrigério para aqueles que estavam viajando. Já a cidade de Hierápolis, por suas águas muito quentes, elas eram usadas muito no campo da medicina, né? E as pessoas daquela região que necessitavam de alguma cura medicinal através dessas águas, que sabiam que tinha e que era possível através dessas águas, procuravam a cidade de Hierápolis, então, para receber e para usufruir da cura que vinha através dessas águas quentes. Mas Laodiceia era uma cidade conhecida por causar náuseas também, né? Além das suas outras famas e referências mundiais. As águas de Laodiceia, por serem águas mornas, águas sem vitalidade, águas sem usos medicinais, essas águas mornas acabavam às vezes gerando náuseas nas pessoas, e náusea naturalmente gera enjoo, que gera vômito, e é por isso que Jesus diz aqui: por não ser quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção. A intenção dessa passagem não é servir como um termômetro espiritual. Jesus não está aqui querendo dizer você precisa ser fervoroso, ou então você precisa ser gelado de uma vez por todas e se perder de uma vez por todas. Não é nada disso. O próprio Jesus está considerando a situação e dizendo: olha, quem dera você fosse quente, ou quem dera você fosse gelado, quem dera você fosse uma das duas coisas. O que Jesus está querendo dizer aqui é chamando a atenção da igreja de Laodiceia, dizendo: olha, quem dera você tivesse pelo menos o refrigério que Colossos oferece, ou pelo menos a cura que Hierápolis oferece. Se você quer uma passagem que fale sobre um termômetro espiritual, eu recomendo a você procurar a passagem de Efésios, capítulo 5, você lê o 5º capítulo dessa carta, então você vai ver ali o fruto do Espírito e você vai saber se a sua vida está andando em conformidade com a carne ou com o Espírito. Mas essa passagem de Laodiceia, de Apocalipse 3, não fala sobre isso. A intenção de Jesus Cristo aqui é nos chamar a atenção, para nós entendermos como cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E existem duas maneiras de cumprirmos esse propósito. A primeira maneira é nos parecermos com a cidade de Colossos, porque a cidade de Colossos era procurada pelos viajantes daquela região, porque as suas águas eram geladas. Então a cidade de Colossos era procurada por trazer refrigério. E o problema da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se tornou tão pomposa de si mesmo, tão autossuficiente, até mesmo da presença de Deus, porque o próprio Cristo não estava dentro daquela igreja. Ele estava à porta daquela igreja, batendo, pedindo para entrar. O problema é que Laodiceia, ela não era conhecida como uma igreja que trazia refrigério para as pessoas. Nós precisamos ser uma igreja que é conhecida por trazer refrigério. As pessoas precisam se achegar até nós. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo templo de 4 paredes, eu estou dizendo você que é igreja. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas que trazem refrigério. As pessoas precisam se achegar a nós, recorrer a nós, porque entendem que através da nossa vida receberão palavras de esperança, receberão palavras de ânimo, entendem que nós somos referenciais para que elas possam nos buscar em seus momentos de dificuldade, porque ao se achegar a nós, receberão palavras de refrigério. Laodiceia era uma igreja de Cristo, só que Cristo não estava dentro da igreja, e por Cristo não estar dentro da igreja, aquela igreja ela não trazia refrigério para aqueles que buscavam aquela igreja, para aqueles que estavam naquela igreja. A segunda maneira, ou a primeira maneira, é nós trazermos refrigério, sermos como Colossos. Agora, a segunda maneira de nós alcançarmos o propósito de Deus em nossa vida é sermos como a igreja, ou sermos como a cidade de Hierápolis, uma cidade que é conhecida por suas fontes medicinais, uma cidade que traz cura, uma cidade que traz restauração. Você e eu, como igreja de Cristo, precisamos ser conhecidos como pessoas que propagam a cura, propagam a restauração, propagam a transformação e mudança de vida. A
As pessoas precisam ver em nós, os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo, precisa ver em nós essa esperança de que nós vamos trazer, sim, conforto, mas nós vamos trazer também mudança, vamos trazer transformação e cura para a alma, cura para as emoções, cura para tudo aquilo que Satanás tem tentado provocar na vida dessas pessoas. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que levam esperança, transformação para esse mundo. Você e eu somos chamados para sermos discípulos de Cristo, porque em nós foi gerada a vida de Cristo, mas também para fazer discípulos de Cristo, para gerar vida em outras pessoas. Entenda isso, existem duas maneiras, através desse texto do qual nós estamos refletindo, de nós alcançarmos o propósito de Deus em nossa vida. A primeira, nós precisamos trazer refrigério a almas, precisamos trazer refrigério a vidas. Você é responsável por isso, como imagem e semelhança de Deus, como um pequeno Cristo. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Então você, como um cristão, um pequeno Cristo, aonde você for, você precisa ser responsável por trazer refrigério a vidas. E a segunda maneira de nós alcançarmos o propósito de Deus, de vivenciarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, é nós exatamente levarmos cura e transformação para aqueles que necessitam, para aqueles que ainda não foram alcançados e talvez ainda não desfrutem do amor de Deus em suas vidas, ou até mesmo para os nossos irmãos e cristãos que estão passando por dificuldades, momentos de esfriamento em suas vidas. Nós precisamos levar essa cura espiritual para eles. Nós somos responsáveis por isso. Deus, amados, Deus, Ele quer cumprir a sua vontade, Ele quer cumprir o seu propósito em nós, mas nós precisamos perseverar nisso, em gerar vida, em gerar conforto, em gerar refrigério e gerarmos cura na vida dos nossos irmãos. Lembre-se sempre disso. Sempre quando você ler o texto da igreja, o texto dessa carta ao anjo da igreja de Laodiceia, lembre-se disso. Você é responsável por trazer cura, você é responsável por trazer refrigério a vidas. Nós somos igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Do contrário, nós iremos muito facilmente cair no erro de deixar Cristo fora das nossas vidas, de deixar Cristo fora das nossas vontades, de deixar Cristo fora das nossas ações do dia a dia, e ainda correr o risco de Cristo estar batendo a porta do nosso coração e dizendo assim: ei, você se conformou com o seu dinheiro, você se conformou com as suas riquezas, você se conformou com a sua profissão e você se conformou com as suas habilidades, mas esqueceu de depender de mim, esqueceu da minha vontade, esqueceu do meu propósito para você, esqueceu dos meus planos para a sua vida. Tome cuidado, meu amado, tome cuidado. Nós precisamos voltar a isso. Voltar a compreender os propósitos de Deus para nós, e em tudo que fizermos, seja no uso das nossas riquezas, seja no buscar e realizar em nossas profissões, ou até mesmo na prática das nossas habilidades, nós precisamos depender de Deus. O dinheiro não é o nosso sustento, a sua profissão não é o seu sustento, o seu salário não é o seu sustento, suas habilidades não são o seu sustento. O seu sustento, ele vem do Senhor. O seu sustento só pode ser Deus, porque só existem dois senhores nesse mundo. Um deles é Deus e o outro senhor é Mamon, é Satanás, é o dinheiro. Se você não está servindo a Deus, só pode estar servindo ao inimigo. Nós não queremos isso para a sua vida. Nós sabemos que Deus não tem isso para a sua vida. Então se agarre a essa mensagem, se agarre a essa esperança de que Deus, Ele tem um propósito para você. Ele quer cumprir esse propósito em sua vida, de que você seja esperança, de que você seja vida e de que você traga refrigério e cura para a alma e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os teus olhos aí na tua casa, onde você estiver, no trabalho, em demais lugares. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo carinho e cuidado que o Senhor tem tido para cada um de nós. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, continua conosco, continua com as nossas vidas, continua, Senhor Deus, nos abençoando, Pai amado, nos livrando de todo o mal, Pai. Nesse momento, queremos apresentar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão sendo ministrados pela tua palavra, que foram ministrados, Pai amado, por louvores.
estão sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, Pai amado, no coração de cada um deles. Pai, que em nome do Senhor Jesus possamos ver a Tua santa e poderosa mão agindo, Pai, em nosso meio, nos restaurando, nos convidando, Pai amado, a vivenciar uma experiência cada vez mais íntima com o Senhor, para que possamos sim cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra, cremos na eficácia, Pai amado, do Teu poder, e por isso nós clamamos ao Senhor: retira de nós todo empecilho, Senhor Deus, que ainda tem nos limitado na Tua presença, que ainda tem nos limitado diante de Ti, Senhor, e que talvez esteja até fazendo com que o Senhor esteja distante de nós. Nós queremos, Pai amado, abrir a porta do nosso coração a Ti, permitir que o Senhor entre, Senhor Jesus Cristo, e tenha liberdade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Usa-nos como ferramentas do Teu reino, usa-nos como ferramentas, Pai amado, em Tuas mãos, para levarmos esperança, para levarmos paz, para levarmos conforto e para levarmos cura e refrigério à vida dos nossos irmãos, à vida dos nossos amigos, familiares, a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai amado, pois sabemos que o Senhor nos chamou para sermos sal e luz, para sermos os Teus discípulos desse mundo, para sermos esperança onde nós estivermos, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, usa cada um dos Teus filhos e cumpre o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles, que sejam bênção, Pai amado, que sejam referenciais, em nome do Senhor Jesus, em sua casa, no trabalho, Pai amado, na rua, com os amigos, entre a família, Senhor, aonde estiverem, aonde nós estivermos, que possamos cumprir a Tua vontade, que possamos cumprir o Teu propósito, Pai amado, para as nossas vidas, que não venhamos nos distanciar do Teu querer, que não venhamos nos distanciar daquilo que o Senhor tem para nós, e que em nome do Senhor Jesus, a cada dia sejamos mais próximos, mais íntimos do Senhor, cumprindo, descobrindo a Tua vontade, Senhor Deus, para nós. Obrigado, Pai amado, pela misericórdia que o Senhor tem tido até hoje conosco. E obrigado, Pai amado, por todo o cuidado que o Senhor continuará tendo. Livra cada um de nós de toda essa contaminação que estamos sendo expostos, Senhor Deus, e continua sustentando os Teus filhos, continua provendo, Pai amado, o alimento, continua provendo os recursos para quitar, Pai amado, todos os compromissos que os Seus filhos mensalmente, diariamente têm, Senhor. Tem misericórdia, pois cremos que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o provedor das nossas vidas, o provedor da nossa casa e da nossa família, Deus. Por isso te pedimos, sim, venha prover a nossa vida financeira, venha prover, Pai amado, na nossa vida emocional, venha prover na nossa vida física, em saúde, mas venha prover também a nossa vida espiritual, nos dando do Teu Espírito, nos dando, Pai amado, da Tua presença, e que em nome do Senhor Jesus, a cada dia mais, estejamos mais próximos e parecidos com o Senhor, cumprindo e vivendo para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Antes de terminarmos, eu quero te lembrar que se você ainda não está seguindo as nossas redes sociais, procure tanto no YouTube, quanto no Facebook e Instagram, IMW Central Guarapari. Siga as nossas redes sociais, ative o sininho do Facebook, para que você receba, todas as nossas informações, todos os recursos que temos ali disponibilizados, palavras de ânimo, incentivo, em cada um dos devocionais, e também poder acompanhar os nossos cultos. Tá? Toda quarta-feira às 19h30 e todo domingo às 19 horas nós temos transmitido o nosso culto online. Então, assuma esse compromisso de você estar sempre junto aqui conosco. E além desse compromisso, eu quero te convidar a continuar sendo fiel em seus dízimos e ofertas. Esse não é um momento para sermos ou para fazermos uso de infidelidade. Continue confiando no Senhor. Continue acreditando que Deus é o teu provedor. E naquilo que o Senhor tem suprido, tem sustentado, tem proporcionado para você, tem provido para a sua vida e para a sua casa, disso você tira o seu dízimo, você devolve o dízimo ao Senhor. Disso você tira com gratidão, com liberalidade, as suas ofertas e abençoa. Pois os recursos têm sido muito bem usados, muitas famílias da nossa igreja têm sido alcançadas pelas cestas básicas que vocês, irmãos, têm ajudado a montar, e tem também
contribuído com os quilos de alimento. Tá? Se você ainda tem no seu coração de continuar contribuindo com 1 quilo de alimento, pode vir à igreja, traga, nós iremos receber com toda a alegria. Mas pedimos aos irmãos que continuem mantendo a sua fidelidade em seus dízimos e ofertas, porque nós cremos que o Senhor ele continuará sustentando a sua casa e a sua família. Amém, irmão? Você crê nisso? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos logo nos encontrar. Como o pastor Mateus disse no domingo, nós estamos ansiosos, irmãos, para estarmos juntos com vocês novamente, para podermos te abraçar, podermos apertar a sua mão, ver o teu sorriso, e nos alegrarmos e cultuarmos ao Senhor juntos. Espero que vocês também estejam ansiosos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de dia maravilhoso. Continue confiando no Senhor. Lembre-se, você tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito estabelecido para a sua vida. Seja cura, seja refrigério. Deus te abençoe.